Olá, pessoal, boa noite. Nessa parte da aula, nós vamos entrar numa área da engenharia que trabalha toda a parte de hidráulica e saneamento, né? Então, nós já vimos a parte de fundações, de geotecnia, de construção civil, né? A parte de estradas, né? É claro que ela vai muito além disso, né? Mas a gente já deu uma breve comentada sobre essas áreas da engenharia. E hoje nós vamos falar sobre a parte de hidráulica e saneamento. Tá? Então, quando a gente fala de hidráulica e saneamento, nós não pensamos em hidráulica só na parte de projetos de instalações hidráulicas residenciais, né? Vai muito além disso, né? Que daí é uma parte lá da construção civil. Mas vai para tudo aquilo que envolve a presença de água. Então, a gente diz que é a parte de hidráulica, né? É um ramo da engenharia civil que envolve toda a parte hídrica, né? E também de saneamento, que daí vai trazer a parte de infraestrutura também, mais voltada aí à parte de rede de água, rede de esgoto, rede de drenagem. Bom, quando a gente fala em hidráulica e saneamento, a gente sempre vai pensar no seguinte, que todo projeto, né, não só essas áreas, envolvem planejamento, projeto e execução, né? E especificamente na parte de hidráulica e saneamento, né, envolve a parte de rede de abastecimento de água, então toda aquela parte de projetos, de rede de abastecimento de água, de redes de esgoto, as instalações hidráulicas prediais, né, e também sanitárias, né? Toda a parte de sistema de drenagem, né? Então, aquelas tubulações, né, que são formadas pelo sistema boca de lobo, mais os tubos, né, que nós temos abaixo do nosso pavimento. Então, seria todo o nosso sistema de drenagem. A canalização de cursos d'água, né? Então, isso também são obras de engenharia, realizar esses processos de canalização, bombeamento, tratamento de água. Então, a gente também não tem só o sistema que faz todo esse processo de coleta de água, esgoto, né? Mas também nós temos que também promover toda a parte de tratamento, tanto das águas quanto dos esgotos, né? A água para que a gente possa, ela se torne, seja potável, né, para consumo, e o esgoto, né, para que quando ele seja destinado a um curso d'água, ele não venha propiciar muitos problemas, né? Aquele corpo d'água que ele vai ser despejado. E toda a parte de hidrologia, né? Então, a hidrologia envolve toda aquela parte de estudos hídricos, né? Então, não se faz nenhum tipo de projeto se não tiver um estudo hídrico, informações sobre a parte hídrica do local onde a obra vai ser executada, beleza? Bom, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, né? Quando a gente fala de estudos hídricos, de canalizações, de obras grandes, né? Principalmente ele falando de barragens, um dos elementos que a gente muito utiliza são os vertedouros, né? Então, o vertedouro nada mais é que uma abertura, um canal, que ele vai ecoar um líquido, né? Então, ele vai receber um líquido quando ele passou normalmente de um limite. Então, os vertedouros, eles são elementos que são muito utilizados em obras de barragens, né? Porque normalmente você tem um limite máximo que é colocado nessa sua obra da barragem. E a utilização do vertedouro, ela vai ser adotada nesse intuito de suprir quando o limite de água ele ultrapassou aquele máximo que foi previsto. Então, o vertedor é como se fosse uma válvula de escape. Então, nós podemos usar eles tanto em sistemas de irrigação, tratamento de água, de esgoto, barragens, pequenos cursos d'água. E eles têm como função, basicamente, medir e controlar a vazão. Então, alguns vertedeiros têm a função de medição de vazão, ou outros controlam essa vazão, no caso, principalmente quando a gente tem um excesso de água, né, ultrapassou o limite permitido. Então, por exemplo, uma barragem. Se nós não tivermos um vertedouro, ela, né, choveu muito, e aí aquela água eu não consigo escoar, né, e ela vai subindo o limite. Então, sempre tem que ter uma borda livre, uma barragem. Então, para que eu consiga atender essa borda livre, o vertedouro ele vai sugar aquele excesso, né? Receber aquele excesso de água, né? Aquela água que está no limite, né? Que ultrapassou o limite considerado. Aqui a gente tem alguns exemplos de vertedouros, né? Aqui é um vertedouro simples, que basicamente ele tem uma parede, né? E quando ela atinge aquela parede, a água escoa por cima. Então, aqui é o nosso vertedouro frontal. Um outro exemplo de vertedouro é o exemplo de comportas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma usina hidrelétrica, e
Quando essa água ela atinge um determinado nível, né, lembrando que toda barragem ela tem que ter uma borda livre. Então, se ele atingiu aquele limite máximo, aí abre-se as comportas e aquele excesso de água vai sendo eliminado. Falando um pouquinho ainda sobre o vertedouro com comporta, né? Ele tem uma vantagem, né? Que a gente pode ter uma variação do nível do reservatório. Então, a gente abre e fecha essas comportas, né? Muito comum a gente ouvir aqui com a usina hidrelétrica que nós temos aqui em Sinop, o rio está baixo, o rio está com nível mais elevado, né? Acho que abriram as comportas, né? Então, ele tem essa função aí, principalmente de variação de nível, controlar a vazão, e o benefício de maior nível estocado. Então, assim, quando você deixa ela fechada e só abre quando realmente não há necessidade, nesse caso a gente consegue sempre buscar trabalhar o nível mais alto, né? E aí somente abre essas comportas, né? Quando há necessidade mesmo, quando chega ali no limite máximo, né, da nossa borda livre. Uma desvantagem desse tipo de sistema é o potencial perigoso de mau funcionamento ou vibração. Ele tem um custo, né, mais elevado e o sistema de manutenção é um pouquinho complicado, né? Então, ela acaba tendo essas desvantagens, mas essa parte de controle de vazio é excelente. É claro, né, que vertedouros não são elementos que a gente pode utilizar em qualquer local, né? Eles têm um custo, né? Então, esse caso aqui é uma parede que ela tem um nível mais alto e quando extrapolou o nível de água, ela passa por cima, certo? Então, ele é um vertedouro mais simples. Já o de comportas, ele tem um custo mais elevado. Então, normalmente são usados em obras aí de grandes barragens, que a gente tem aí grandes vazões e também fácil acesso à operação de comportas, né? Então, normalmente obras de grande porte a gente usa esse sistema. O vertedouro tulipa, ele é chamado de vertedouro vertical ou vertedouro tulipa. Então, aqui a gente tem uma barragem, certo? Então, vamos supor que essa marcação aqui é o meu nível máximo da barragem, né? Já tenha ultrapassado o nível máximo. Então, isso daqui é a minha borda livre. Coloca-se num ponto estratégico esse vertedor em tulipa, que ele é como se fosse um túnel, né? Um tubo vertical gigante, onde esse excesso de água vai entrar aqui dentro e escoar, para que essa barragem não ultrapasse o seu nível máximo. Então, ele é o vertedor em tulipa. Ele é colocado em um ponto estratégico. Aqui nós temos uma imagem dele, né? A gente pode perceber, né? Que é um tubo bem grande, de um diâmetro considerável, e ele recebe todo esse excesso de água e escoa ela, a fim de minimizar esses efeitos aqui de ultrapassar o limite. Ah, que tamanho que é esse vertedouro? Então, isso vai depender muito do tamanho do reservatório, tá? Dessa parte que o barramento suporta, então, é dimensionado em cima desse tamanho de barramento, para que ele consiga eliminar esse excesso de água sem que haja o transbordamento da barragem por si só. Aqui é um exemplo de vertedouro em forma de labirinto, né? É o conceito que é utilizado. Ele tem esse formato aqui meio zigue-zague, e aí ele tem essa estimativa de escoar água por cima dele também. Então, é chamado de vertedouro em labirinto. Nas obras de infraestrutura, na parte aí de hidráulica, né? A gente tem muita utilização dos vertedouros, né? Principalmente nas barragens. Porque ele vai ter essa função aí de fazer todo o processo de controle, né? Da parte da vazão que nós tenhamos para aquele local, né? Aqui a gente está falando sobre a barragem, mas eles podem ser usados em diversos outros locais, né? Dependendo da finalidade com que essa barragem ou esse elemento. Falando um pouquinho agora da parte da rede de abastecimento de água, né? Como que funciona o sistema? Então, aqui eu trago para vocês falando um pouquinho sobre as partes constituintes de um sistema de abastecimento. Então, inicialmente, nós podemos ter vários processos de captação de água, né, para poder ser distribuído à população. Então, nós podemos fazer essa captação através de um manancial. Então, haverá uma bomba, ou seja, uma estação elevatória, para poder fazer todo esse processo de coleta. Então, normalmente, os mananciais, né, onde é feita a captação, são em locais mais baixos. Então, deverá existir uma estação elevatória
para trazer toda essa água bruta, né? Para poder fazer esse transporte de água bruta. Depois dessa água bruta, ela vai passar por uma tubulação que a gente chama de adutora. Adutora porque ela está trazendo essa água, né? E quando ela traz essa água, nós estamos trabalhando no sentido contrário à gravidade. Então, ela está trazendo essa água. Então, a gente tem uma tubulação chamada de tubulação adutora de água bruta. Essa água bruta, ela vai passar por uma estação de tratamento e depois ela vai passar por uma adutora vai passar por uma outra tubulação que também é chamada de adutora, só que agora, ao invés de trazer uma água bruta, a gente já tem uma água tratada. E ela vai ser direcionada aos reservatórios. E dos reservatórios, né, por gravidade ou por bombeamento, eles são distribuídos em toda a cidade, tá? Então, a gente tem um manancial, é feita uma estação elevatória para captação, depois, através de uma tubulação adutora, a água bruta passa por um tratamento, num local de tratamento, né? É claro que esses tratamentos, eles são variáveis, dependendo do local onde essa água foi retirada, né? Então, aqui em Sinop, nós temos um tratamento bem simples, mais com cloro e com flúor. Basicamente, só essa dosagem, né? Porque a água aqui, ela é subterrânea. Então, normalmente, as águas de mananciais, elas recebem um tratamento bem maior. Então, aqui em Sinop, ela é retirada, né, do subsolo, e aí já feito esse tratamento basicamente com cloro e com flúor. Nesse caso aqui, a gente já tem um tratamento um pouco mais criterioso, porque normalmente quando se retira dos mananciais, tem um tratamento mais aprofundado, então ela passa tanto ali pelo processo de decantação, floculação, são vários processos de separação, né, para tirar as impurezas, né, a acidez, né, controlar o pH da água. Para todos os projetos, né, como já comentei anteriormente, existem normas, né? Então, desde a parte de desenho técnico, tudo é normatizado. Então, nós temos normas para toda a parte de projetos de águas de abastecimento, águas subterrâneas, né? Tanto falando do processo de poço, de captação, como que funciona o bombeamento, os sistemas de adutora, as estações de tratamento, norma para a parte de reservatório de distribuição e também para a rede de abastecimento. Então, tudo isso daqui uma condição, mas ela tem inúmeras normas que envolvem todo esse processo. E aí nós podemos ter uma situação onde o processo de captação, ele pode ser também feito de forma superficial, né? Que é o caso aqui que a gente tem do manancial. Então, como que é feito? Existem bombas, né? Que vão coletar essa água. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui é o motor bomba, que ele está coletando essa água para poder depois, através de uma tubulação adutora, levar até a rede de tratamento, tá? Uma das partes que podem existir no sistema de tratamento de água, principalmente para a parte de água para a utilização da população, é através do desarenador, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que é feita uma captação de água no Rio Una, com barragem de nível de tomada d'água e caixa de areia mecanizada. Então, a caixa de areia mecanizada instalada na captação da água do rio, e depois é retirada essa areia através de bomba, né? Tipo, como se fosse uma draga. Captação de água no rio Canoas para o abastecimento da cidade de Franca. Então, aqui é um exemplo, a gente pode perceber que a água está bem barrenta, né? Então, essa água aqui tem jeito? Claro que tem todo um sistema de tratamento. Então, quando existe normalmente essas captações através de mananciais, rios, né? Uma captação superficial, tem todo um processo, e um deles é esse processo do desarenador, que é essa retirada de impurezas, de areia, né, de forma mecanizada, para que reste somente a água. Esse processo de retirada, ele, como diz aqui, é muito parecido com o que é usado em locais onde a gente tenha aquelas dragas, né? Então, dragas para retirar areia do fundo dos rios. Então, é mais ou menos isso que é mais ou menos utilizado nesse sistema. Então, o primeiro passo ali para o processo de tratamento de água, né? Aqui é um exemplo onde a gente tem essa retirada da água, né? E ela é bombeada, e ela também pode ser feita de forma horizontal, tanto vertical quanto horizontal, tá? Aqui é um exemplo
que a gente tem esse processo de retirada de água, né? Só que é por baixo do rio, estão vendo? Então, assim, do local onde ela é retirada, por baixo, né? Quando a gente tem uma barragem aqui, ao invés de levar por cima, ele faz o processo aqui por baixo, né, da nossa barragem e faz essa retirada aqui de água. É claro que a captação, normalmente, ela não é feita no fundo do rio. Ela tem uma estimativa de uma região onde essa água possa ser captada, tá? Então, ele coloca aqui um nível mínimo e um nível máximo. Então, a água a ser captada é dessa faixa de líquido. Porque, normalmente, no fundo, a gente tem um pouquinho mais de impurezas, né? Temos mais resíduos. Então, para que essa água, que já vai passar por um tratamento, ela tenha os mínimos problemas possíveis, é necessário que faça esse processo, né? Que escolha uma região, uma faixa de água para poder fazer essa coleta. Temos também o processo de captação subterrânea, né? Como eu comentei aqui, é o processo de SINOP. Então, é feita essa captação subterrânea. Normalmente, as águas subterrâneas são aquelas que recebem os tratamentos mais simples, né?